pessoal, e nosso entrevistado de hoje é o Thiago Aguiar Peixoto, aprovado no concurso da Defensoria Pública da União para o cargo de analista técnico administrativo. Tudo bem, Thiago? Tudo bem. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí o seu nome, se você não se importar, a sua idade, de onde você é, qual a sua formação. Meu nome é Thiago Aguiar Peixoto, tenho 33 anos, sou nascido e criado em Goiânia e estudei num colégio só a vida inteira, Colégio Pardal, hoje atualmente Instituto Ânima. Sou formado em Direito na Universidade Católica de Goiás e sou advogado, trabalhei 7 anos como escrevente judiciário em Goiânia, na 10ª Vara Civil de Goiânia e hoje apenas estou estudando. Você comentou que hoje está apenas estudando, né? Isso. Mas desde quando você começou a sua trajetória aí, você sempre teve a oportunidade de só estudar, você precisou conciliar aí com o trabalho, conciliar com os estudos. Como que foi a sua trajetória aí como concurseiro? Bom, primeiramente, eu sempre tentei fazer as provas de concurso, sempre, né? Mas assim, nunca tive boas notas, né? Nunca saí bem colocado. E faltava realmente assim, tempo para estudar, para fazer provas, para praticar, para poder ir fazer uma prova, né? E em 2009, quando eu vim para Brasília, que eu advogar, eu ainda tentei conciliar o estudo com o trabalho, mas sempre foi muito difícil. Eu não conseguia firmar mesmo nos estudos, porque eu chegava cansado em casa, às vezes tinha alguma coisa, né? Às vezes ia fazer um esporte, uma academia, alguma coisa assim, e nunca consegui realmente focar nos estudos. E em 2011, eu trabalhava nesse escritório e eu fui mandado embora. E eu resolvi não voltar para a área privada e resolvi focar nos estudos. Minha esposa, que é concursada aqui no GDF, né, ela é fisioterapeuta, me deu toda a força, todo o apoio que eu precisava, e eu realmente, a partir daí, eu passei a me dedicar aos estudos. Você já comentou aí, né, que a sua trajetória já começou já tem um certo tempo. Essa foi sua primeira aprovação? Você já tinha prestado outros concursos? Em 2013, eu passei, assim, no começo dos estudos, que eu passei para analista do Ministério Público da União. Só que a minha classificação foi 1.500 de um cadastro de reserva de 4.000 pessoas. Então, assim, eu fiquei muito mal classificado, assim, com pouquíssimas chances de ser chamado em 4 anos. Então, assim, meio que assim, eu fiquei classificado, mas eu não contei como se fosse uma aprovação realmente, né? Porque realmente eu não seria chamado, então... E depois disso, aí que eu vi que era possível mesmo, né? Que assim, que eu tinha que focar na primeira fase, porque na segunda fase eu fui muito bem. Eu fui mal na primeira fase, né? Assim, do Ministério Público da União, eu fiquei com a nota de corte e quase fechei a redação. Mas a primeira fase foi fraca. Então eu vi que eu precisava, a partir dali, e focar nas matérias objetivas, na parte objetiva, né? Nas questões mesmo. E aí, a partir daí, eu comecei a me preparar realmente para passar no cargo de analista, porque a minha ideia era ser analista. Nunca quis polícia, nunca quis delegado, nunca quis, assim, não quis focar essa área, quis apenas analista e técnico. Então, assim, e tinha que ser aqui em Brasília, porque como minha esposa é concursada aqui e ela estava me dando toda a oportunidade, eu foquei em passar aqui. Então, por isso que minha trajetória foi mais complicada ainda, porque eu não abri campos, né? Ou era aqui nos tribunais ou eu não fazia a prova. Então, no caso, essa foi sua primeira aprovação aí. Isso. E aí agora, em 2015, eu fiz a prova de analista e técnico. A de analista eu passei na primeira fase, mas eu fiz 19,77 de um total de 40 e a média era 20. Então eu tinha que tirar no mínimo 20. E por 0,23 eu não fiquei nem ao menos classificado, mesmo que fosse mal classificado, mas nem ao menos classificado.
Mas eu passei para técnico judiciário, né? Fiquei na posição de 727. É uma posição que possivelmente poderia ser chamado, mas eu não, né, assim, não tem como precisar, porque ainda é uma classificação distante, né? E, Tiago, então me fala, né? Posso dizer aí que a sua primeira aprovação, classificação, o resultado ainda não foi homologado, a gente tem um resultado provisório ainda. Sim. E nesse resultado aqui, né, que no momento que a gente está gravando a entrevista, esse resultado é provisório, de acordo com esse resultado, você está em primeiro lugar aqui no Distrito Federal. Pois é. Então me fala, qual foi a sensação na hora que você viu que seu nome estava lá, que dessa vez você foi aprovado e classificado também? Qual foi a sua sensação? É indescritível, né? É indescritível, porque a gente busca, né, no dia a dia é muito difícil, né? Você ter disciplina, ter foco, né? Deixar de fazer muitas coisas para poder dedicar aos estudos, né? E eu não esperava realmente uma classificação tão boa. Assim, a minha intenção é ficar entre os classificados para ser chamado em 2 anos, né? Que é o prazo do concurso. Mas é claro que sim, né? Se realmente se confirmar, ficar em primeiro lugar, é uma cereja no bolo, né? De tanto esforço desses anos todos, né? Que foram difíceis, né? Muita pressão interna e externa, né? E, então, assim, foi algo assim que eu chorei o dia inteiro e foi muito bom, é indescritível. E como que ficou aí a sua vida social durante seu período de preparação? Você foi daqueles radicais, né, que abriu mão de tudo para poder ter mais tempo para estudar, buscando uma aprovação mais rápida? Ou você conseguia conciliar estudos com vida social, questão de saídas com a esposa? Como que ficou aí durante seu tempo de estudo? Bom, foi gradativo, né? Assim, no começo eu não levava tão a sério essa questão do estudo. Eu parei para estudar, mas assim, eu fazia tudo. Eu viajava, eu saía com os amigos, eu fazia tudo que eu queria fazer, eu fazia. Então, assim, demorou para entender que eu precisava. Mas assim, eu fazia tudo, mas também não tinha aprovações em nada, né? Assim, eu ficava mal classificado. Então, assim, demorou para eu conseguir entender que eu precisava de abdicar de muitas coisas. E isso foi até 2000, assim, foram 2 anos assim, sabe? Fazendo tudo, estudava, tinha meu horário de estudo, mas não era assim, nada muito sagrado, não era algo que eu focava tanto. Agora, a partir de 2015, final de 2014 para 2015, foi quando eu tive um choque de realidade, né? Porque já tinham 2 anos que eu estava por conta de estudar e as aprovações não vinham, né? E eu precisava de tomar uma atitude. E foi quando eu resolvi realmente, né, me programar corretamente, focar no que eu queria e me programar para depois executar, porque eu estava muito perdido, eu estudava muita doutrina, muitas vezes aquelas doutrinas não caíam nos concursos que eu ia fazer, e muitas vezes a teoria não te dá embasamento, assim, tudo bem que a teoria, né, ela ajuda muito na hora de fazer um exercício, mas você fazer realmente os exercícios é fundamental para uma prova objetiva, né? E aí foi quando eu realmente me planejei, me programei para poder fechar os editais, fechar os estudos dos editais dos concursos que eu queria. E esse ano, né, de 2015 foi assim, foi realmente muito focado. Eu estudei bastante, aí eu comecei a deixar de fazer as coisas, comecei a deixar de sair, comecei a escolher as coisas que eu ia fazer. Eu tinha meu horário de estudos líquidos, eu estudava de segunda a sexta-feira 9 horas líquidas, né? Aos sábados 6 horas líquidas e aos domingos 4 horas líquidas. Então, assim, eu tinha que me programar para fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer. Então, assim, se eu queria o domingo livre, eu tinha que me antecipar e estudar no sábado, ou na sexta, ou na quinta, ou se fosse o caso, se não der jeito, eu jogava para outra semana. Mas sempre cumprindo a carga horária de 55 horas semanais. Que isso, para mim, é o mais importante. Eu vejo dessa forma. Você comentou aí que é casado, né? De que forma que a sua esposa aí te ajudou nessa sua caminhada aí como concurseiro até você conseguir a sua aprovação? Foi tudo, né? Foi a pessoa mais importante em todos os momentos, né? Porque ela foi companheira, ela foi amiga, ela me apoiou naqueles momentos mais difíceis, né? Que às vezes
a gente tem vontade de desistir, de jogar tudo pro alto, voltar a trabalhar. Eu trabalhei 10 anos da minha vida, né? 7 anos como escrevente, judiciário em Goiânia e mais 2 como advogado, né? Assim, trabalhando firme mesmo, assim, né? Batendo ponto no dia a dia. E ficar em casa sozinho, né? Estudando sozinho, né? É muito difícil, é muito complicado, né? Porque você não vê ninguém, você não vê pessoas, você não vê assim, você fica estudando, você não vê sua progressão, você não vê as coisas acontecendo. E a pressão interna era muito grande, eu me sentia muito mal, tinha dia que realmente eu queria jogar tudo pro alto. E ela foi sempre muito companheira, foi sensacional. Ela, a minha sogra, foi uma pessoa assim que foi diferenciada mesmo, porque ela cada dia que eu a via, ela me dava um incentivo, um apoio. Mas é claro que assim, né, meus pais, né, não tem como não falar, né, que foram maravilhosos nesse tempo todo, né, assim, me formaram, né, como pessoa, como estudante também, né. Meu pai pagou minha faculdade, né, Universidade Católica de Goiás. Mas realmente a Larissa foi diferenciada, hein, né, foi fundamental nisso, toda essa caminhada. Você comentou aí, né, Thiago, durante a nossa conversa, que você não pôde ter um leque muito grande na hora de fazer um concurso, né? Que você já sabia que você queria para analista ou técnico, e além disso tinha que ser aqui para Brasília, enfim. Então, como que você fazia para manter a sua motivação enquanto não tinha nenhum edital na praça, né? Além de tudo isso, ainda tinha a sua pressão interna que você comentou. Então, como que você fazia para manter a sua motivação? Olha, eu focava no próximo edital, o concurso que primeiro assim, a questão do foco, quando a gente fala foco, planejamento e a execução mesmo, o foco é você mirar o que você quer, né? Assim, não tinha edital aberto, mas eu sabia que ia abrir. Então, assim, eu peguei o edital anterior do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que eu sabia que era o próximo concurso que ia sair, que eu gostaria muito de passar, e eu foquei naquele edital e fui fazendo aquele ciclo. Então, assim, isso me manteve focado, né? Assim, por mais que não tivesse edital na praça, eu peguei o edital anterior e já comecei os estudos. Não aguardei sair o edital para poder começar a estudar, realmente. Entendi. Agora que você alcançou aí a sua aprovação, já tem um certo tempo aí de caminhada, vai parar por aqui, é o concurso dos seus sonhos, pretende continuar estudando agora pelo menos com uma pressão interna menor, por já ter um cargo? Agora sim, o concurso da sobrevivência, vamos dizer assim que eu consegui, né, eu atingi essa meta, né, que agora sim eu vou ter um salário, vou poder trabalhar, são 6 horas por dia, né, assim, de acordo com o que consta, né? Na teoria? Dizem que são 6 horas por dia, tem uma portaria da Defensoria Pública e isso vai me ajudar. E a minha ideia é justamente essa, passar para analista ou técnico para poder continuar estudando. Então, assim, o meu cargo almejado mesmo é a Defensoria Pública, ser o defensor, né? Do defensor, e não o ajudante do defensor, né? No caso, é o concurso que eu passei agora. Então, minha ideia realmente é ser defensor público. E aí, desde quando você decidiu estudar para concurso até o presente momento, que tipo de materiais você usou, né? Você preferiu aí PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais? Qual foi os seus métodos que você utilizou nessa sua caminhada? E o que você acha de vantagens e desvantagens de cada um desses? Olha, eu usei todos os métodos, né? Eu tive aulas presenciais, telepresenciais, em PDF, videoaulas. E assim, realmente, eu acho que as aulas em vídeo e telepresenciais, presenciais, elas são... às vezes, eu sinto que eu perdia muito tempo vendo as aulas, porque eu já tinha um conhecimento prévio da matéria. Não era aquela coisa que eu estava aprendendo a matéria, porque a videoaula é bom para você assimilar a matéria a primeira vez, ter o primeiro contato. Mas como eu já tinha esse contato, eu já, né, sou formado em Direito e tudo mais, eu preferi focar em PDF. Então, assim, as matérias resumidas, né? E muito exercício. Eu acho que é o fundamental. É você pegar, depois que eu já tinha passado por tudo isso, o meu foco final foi que realmente me deu esse up, né? De quem não estava
passando distante de uma classificação para de repente ficar classificado. E muito bem classificado, por sinal. Graças a Deus, né? Foi muito E como que você conheceu a Estratégia Concursos? Olha, foi meu primo Daniel. Ele é concurseiro e assim, ele começou a estudar depois de mim, né? Ele trabalhava e tal, e eu acho que assim, quando ele resolveu parar, eu acho que foi meio que, o Thiago tá parando e tá estudando, eu acho que dá também, vamos estudar, né, também, acho que talvez até vamos dizer assim, um incentivo a mais, né, eu tá estudando, parado. E ele me falou de Estratégia Concursos e desde a primeira vez eu não saí mais, né, Que bom. Já tem um ano que eu tô com os Thiago, materiais de estratégia. Sem dúvida nenhuma, né? Uma das principais dificuldades dos concurseiros aí é conseguir aprender ou decorar todo o conteúdo programático previsto nos editais, né? Como que você fez aí para aprender ou decorar todo esse conteúdo que estava previsto na sua prova? Você focava em resumos, muitos exercícios, você é daqueles que gostava de imprimir as apostilas e gostava de colorir tudo ali, estudava mais de uma matéria por dia, terminava toda uma matéria para depois começar outra. Como que foi aí sua rotina de estudos? Na verdade, eu fiz um ciclo, né? Eu estudava, como eu já disse, 9 horas por dia, sábado 6 horas e domingo 4 horas. E eu separava em blocos de 3 horas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu estudava de bloco de 3 horas. Fazendo o ciclo. Por exemplo, direito constitucional eu estudava segunda e quinta. Administrativo eu estudava também segunda e quinta, nas 3 horas, civil, segunda e quinta, já na sexta, processo penal, e assim ia, assim, eu ia colocando as matérias, e aí no sábado, nas quartas e sábado, que eu tinha 1 hora a menos, porque no sábado eu diminuía a carga de 1 hora, eu colocava as matérias que valiam um peso menor. E aí, a partir disso, ficou mais fácil de poder fechar os editais, porque eu fazia um ciclo, né? Uhum. Eu acabava aquela matéria na segunda-feira, na quinta eu já voltava, então a matéria estava sempre fresca e isso foi fazendo um ciclo. E eu consegui acabar fazendo o edital uma vez e revendo o edital. E foi os exercícios, assim, onde você encaixava? Os exercícios, eles faziam parte do horário. Então, assim, como o material, eu busquei o material, assim, o material de estratégia, eu pegava os resumos, né, e imediatamente já vinham os exercícios. Então, assim, eu fazia da mesma forma que eu fazia os resumos, eu também fazia os exercícios. E muitos exercícios. Às vezes eu refazia os exercícios novamente, mas sempre vendo os comentários. Que às vezes, né, fica maçante. Você vê o comentário várias vezes, 2, 3, 4, 5 exercícios iguais, 6, 7 exercícios iguais, e isso acaba que se torna uma forma de você ficar com aquilo fixado na cabeça. Nunca fiz um resumo, não faço resumo de nada, eu apenas leio. Isso foi na faculdade, né, eu não anotava, gostava de estudar livros, gostava de ler muito, mas escrever não é muito a minha praia, assim, de fazer os resumos, as anotações. Thiago, apesar de ter sido um concurso para analista, a gente pode dizer que foi um concurso na sua área também, né? Sim. Teve matérias novas, matérias que você nunca tinha visto na sua vida? Você teve dificuldade? Como que você fez para superar essas dificuldades? Foi, bom, vamos lá, né? Gestão de pessoas eu nunca tinha visto e arquivologia também não. Mas são matérias que você consegue, lendo, você consegue resolver bem, né? Assim, se você tá numa boa toada de estudo, você consegue assimilar as matérias. Já raciocínio lógico, eu resolvi fazer uma estratégia, né? Eu não perdi tempo estudando, porque eu comecei estudando raciocínio lógico e realmente não progredia. E eu resolvi, então, deixar o raciocínio lógico de lado e pegar aquele tempo de raciocínio lógico e distribuir para as outras matérias. Naquilo que eu sentia que eu poderia ir melhor. E realmente, eu fui para a prova de com raciocínio lógico sem nenhum estudo. E também não fiz, porque como é prova do CESP, eu não podia nem arriscar. Então, eu fui zerado, saí da prova zerado. A gestão de pessoas, arquivologia, que foram matérias que eu não conhecia, mas que é uma matéria com leitura a gente consegue
superar, eu fiz esse estudo rapidamente mesmo. No mesmo tempo que eu tinha para as outras matérias, eu deixei para gestão de pessoas e arquivologia. E como alguma dessas matérias que eu já tinha conhecimento, eu já estava revisando do concurso anterior, que foi do Tribunal de Justiça, tinha dias que eu deixava, eu pegava meia hora de cada uma das matérias para poder estudar arquivologia e gestão de pessoas, para poder fazer esse equilíbrio, né? Porque enquanto uma eu estava revisando apenas, a outra tinha que ter o conhecimento. A gente pode dizer que a semana, né, as semanas, né, o mês aí que antecede a prova, costuma ser um período muito estressante, né, que a pressão aumenta, especificamente no concurso aí da Defensoria Pública da União. Você chegou aí faltando um mês para a prova, você já tinha dado conta do edital, faltava matérias ainda, você precisou acelerar o seu ritmo de estudo, você diminuiu, continuou do mesmo jeito. Como que foi aí faltando mais ou menos um mês para a prova? Não, na verdade, assim, quando acabou o edital, ou quando acabou a prova do TJ, que foi dia 20 de dezembro de 2015, eu vinha nos 2, 3 meses de estudo constante de 55 horas semanais. Então tava bem puxado, eu tava muito cansado. E como tinha final de ano, né, o pessoal vai todo para Goiânia, eu dei esse tempo do dia 20 de dezembro até o dia 4 de janeiro, sem estudar, sem fazer nada, para poder dar essa respirada. E a prova da DPU ia acontecer no dia 28 de janeiro. Então eu tive do dia 4 de janeiro ao dia 28 de janeiro para rever as matérias, assim, para poder fazer uma revisão nas matérias que tinham caído no TJ e aprender as matérias que eu não conhecia que estavam no edital da DPU. Então eu voltei a estudar as 9 horas diárias, que totalizavam 55 horas líquidas. E realmente eu deixei de fazer muitas coisas para poder cumprir essas horas. Deixei no casamento da minha prima, né, que é em Goiânia, que eu tinha que ir, voltar, e era impossível eu conciliar. Mas assim, você deixa de fazer agora para colher depois, né? Então... E a semana da prova aí a gente vê concurseiros que às vezes assumem, né, dois extremos. Aqueles aí que preferem relaxar, tirar a semana para descanso, para dormir melhor, porque acreditam que chegando na prova relaxado, eles vão se sair melhor. Já tem aqueles que acham que se descansar vai ficar com a consciência pesada, né? Então que preferem talvez aumentar o ritmo, virar a noite estudando, para chegar com tudo quentinho na cabeça e acreditam que assim vão se dar melhor na prova. Você assumiu um desses dois extremos na semana da prova? Você continuou o mesmo ritmo? Como que foi? Foi o mesmo ritmo. A última semana foi o mesmo ritmo, mas eu delimitei um horário que eu ia parar de estudar. E independentemente se eu cumprisse ou não a minha meta, às 6 horas da tarde de sábado, eu pararia de estudar, porque a prova seria no outro dia, 8 horas da manhã. E foi assim. Às 6 horas da tarde eu parei de estudar e fiquei com consciência tranquila de que eu tinha feito a minha parte. A partir dali eu já não teria mais condições, porque se eu fosse continuar estudando ou fosse estudar antes da prova, aquilo ia me deixar mais tenso, ia me deixar numa situação assim de preocupação. Muitas vezes eu ia ficar com aquela... às vezes eu ia ver a matéria e ia ficar preocupado de não ter assimilado a matéria toda. Então eu resolvi parar às 6 horas da tarde no sábado e chegar tranquilo às 8 horas da manhã, domingo, que foi muito bom, porque eu estava com a cabeça tranquila, estava né, bem assim, com a consciência em paz de que eu tinha feito a minha parte, que era estudar. Thiago, a gente pensando aí em primeiro lugar na classificação aqui no DF, né, é difícil a gente pensar em erros, mas se pensando em toda a sua trajetória, que você passou aí por vários momentos de decepções, né, com essas reprovações, algumas aprovações, mas fora aí sem expectativa nenhuma de ser chamado, então se você tivesse que apontar durante a sua trajetória erros e acertos, quais seriam? Bom, eu acho que o maior erro que eu tive foi não focar e não me programar para poder estudar. Eu fiquei muito tempo perdido nesse sentido, porque eu estudava sem ter uma programação, sem ter um planejamento. Eu fiquei uns 2 anos assim, estudava de acordo com o que dava vontade. Às vezes eu pegava para estudar direito, pegava um livro de direito constitucional, estudava ele todo. Um livro de direito administrativo, estudava ele todo. 5 livros de direito civil, assim, né, doutrinas, aquela coisa assim, você lia, mas assim, sem efetividade.
E eu acho que quando você foca em exercícios e em resumos, depois de também fazer essa parte da leitura da teoria, é muito mais eficaz. Eu vejo dessa forma. Pelo seu contato aí que você teve com outros concurseiros nesse período, o que você acha que é o principal erro que levam em muitos à reprovação? Seria a falta de foco, o erro na escolha do material, a falta de planejamento, todos esses, nenhum desses? O que você aponta aí como os erros? Todos esses. Porque assim, se você não tiver foco, se você não se programar, e se você não realmente não executar, não sentar e estudar, não tem como, né? Assim, a não ser que seja na sorte, né? Mas realmente esses três são fundamentais. É o foco, ver o que você quer para você, o que você deseja, se programar para poder cumprir. Eu vejo que assim, eu gosto de fechar um edital, diferente de fechar uma prova, né? Mas eu gosto de fechar o edital, pelo menos para ter estudado toda a matéria. E para isso, aí é realmente a execução mesmo, é sentar e estudar, fazer sua programação da melhor forma para que você consiga atingir esse objetivo. Tiago, pensando aí não só na questão dos estudos em si, né, mas as consequências disso até para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento com família, esposa, enfim, se você tivesse que apontar algo que foi mais difícil nessa sua caminhada aí rumo à aprovação, o que você apontaria? A pressão interna, né? A pressão interna e assim, ficar sozinho em casa, eu acho que é muito difícil, né, de você controlar os pensamentos. Às vezes eu sentia que as pessoas estavam me olhando torto, porque, né, eu sou casado, né, minha esposa estava me sustentando e a gente aquela fica... imagem de que o homem tem que ser o provedor da casa, isso existe e a gente fica assim, né, a gente fica se sentindo mal com isso. Mas nada melhor que ter alguém do seu lado que te apoia para poder superar tudo isso, né? Tiago, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para quem está entrando agora no mundo dos concursos e deixasse uma mensagem também aí para as pessoas que estão nos assistindo e desejam alcançar um objetivo, uma aprovação, assim como você alcançou a sua. Eu acho que assim, se a pessoa quer realmente um concurso público, ela tem que focar, né, tem que se programar, fazer uma programação muito boa e executar realmente. Muitas vezes é difícil a gente deixar de fazer as coisas, deixar de sair, deixar de jogar um futebol ou deixar de fazer alguma coisa que você gosta, mas eu não vi outra forma de conseguir atingir esse objetivo. E eu acho que principalmente é nunca desistir. Porque eu estava próximo a desistir, eu estava já cabisbaixo, já estava desanimado e foi nesse momento que veio a aprovação. Então, assim, nunca desista, nunca desista. Tiago, muito obrigado pela sua entrevista. Eu sei que você ainda está estudando, como você disse, você pretende chegar ainda mais longe. Então, obrigado por tirar um pouco do seu precioso tempo de estudo para estar aqui no estúdio do Estratégia, na sede do Estratégia, para falar um pouquinho da sua aprovação, poder dar conselhos, dicas para as pessoas que estão nos assistindo. E para você que está aí do outro lado da telinha, se quiser saber tudo sobre o mundo dos concursos, acesse nosso site www.estrategiaconcursos.com.br. A gente se vê numa próxima. Tchau!